O milionário solitário descobriu que uma faxineira humilde conseguiu fazer seus gêmeos, mudos de nascimento, cantarem pela primeira vez. E a partir daquele momento impossível, tudo em sua vida mudou completamente. A manhã de dezembro em São Paulo era impiedosa. A chuva caía há 3 dias e o vento jogava as gotas em uma dança frenética contra as janelas do sobrado na rua Oscar Freire. Alexandre Albuquerque desceu de seu BMW preto em frente à casa às 6 da manhã, 2 dias antes do planejado. A reunião em Berlim foi um sucesso, mas ele não sentia satisfação. Apenas o cansaço, que o perseguia há meses. A chave na fechadura girou silenciosamente, como se o próprio mecanismo temesse perturbar o silêncio sepulcral que reinava na casa. Alexandre tirou o casaco e o pendurou no cabide de mogno no hall. Tudo parecia exatamente como ele havia deixado. Estéril, sem vida, sem nenhum vestígio da presença das crianças. Exatamente como ele gostava. O controle era sua única certeza em uma vida que, 4 anos antes, havia se despedaçado. Ele colocou a mala aos pés da escada e seguiu para a cozinha em busca de café, quando ouviu uma melodia, delicada como um sussurro das asas de uma borboleta, vinha do andar de cima. Uma voz infantil cantava uma canção de ninar brasileira e, logo em seguida, outra se juntou. Alexandre paralisou com a mão na maçaneta da porta da cozinha. Não, era impossível. Léo e Sofia não emitiam nenhum som desde aquele dia terrível. 3 anos de silêncio, 3 anos de terapia, 3 anos de perguntas sem respostas e gestos em vez de palavras. Psicólogos falavam em mutismo seletivo causado por trauma. Alexandre aprendeu a viver naquele silêncio que se tornou parte de seu próprio isolamento. A melodia crescia e agora ele ouvia claramente 2 vozes, agudas, infantis, cheias de uma alegria que ele não ouvia naquela casa desde a morte de Helena. Ele subiu as escadas de 2 em 2 degraus, o coração batendo como um tambor. No corredor, parou em frente à porta do quarto dos gêmeos. Pela fresta da porta entreaberta, viu uma cena que virou seu mundo de ponta cabeça. Sofia, sua filha de 7 anos, com os cachos loiros da mãe, estava sentada no tapete com uma pequena gaita nas mãos. Léo, igualmente loiro e com os mesmos olhos azuis, batia palmas no ritmo da melodia. Ambos cantavam a canção de ninar, Nana Nenê, a mesma que Helena lhes cantarolava antes de dormir. Mas eles não estavam sozinhos. Perto da janela, de costas para a porta, estava uma mulher com um suéter azul marinho simples e uma saia longa. Seus cabelos grisalhos estavam trançados e suas mãos se moviam delicadamente no ritmo da música, como se estivesse regendo uma orquestra invisível. Quem era ela? Alexandre engoliu em seco. Ele não se lembrava de ter contratado ninguém. Nos últimos meses, ele raramente estava em casa, deixando-a sob os cuidados de Dona Lúcia, a governanta mais velha que vinha 3 vezes por semana. De repente, Sofia levantou os olhos e o viu. Seus olhos se arregalaram, mas ela não parou de cantar. Em vez disso, ela sorriu para ele. O primeiro sorriso verdadeiro que ele via em seu rosto em anos. A mulher desconhecida virou-se lentamente. Tinha cerca de 50 anos, um rosto comum marcado por pequenas rugas, mas seus olhos tinham algo que Alexandre não via há muito tempo: calor, serenidade e uma ausência absoluta de medo dele. "Bom dia, Sr. Albuquerque", disse ela com uma voz baixa e melodiosa. "Sou Carmela Vieira. Muito prazer em conhecê-lo." Sofia finalmente parou de cantar e correu para o pai, abraçando-o pela perna. Pela primeira vez desde a morte da mãe, sua filha iniciou contato físico. "Papai", sussurrou ela, e sua voz era como um milagre que ele não esperava mais. "O senhor ouviu a gente cantando?"
Alexandre olhou para Carmela Vieira e soube que seu mundo organizado e controlado acabara de chegar ao fim. E pela primeira vez em anos, ele não tinha certeza se isso era bom ou ruim. Alexandre sentou-se pesadamente em seu escritório, olhando para a xícara de café que já havia esfriado há muito tempo. Nas últimas 3 horas, ele tentou se concentrar nos relatórios financeiros, mas sua mente sempre voltava para a cena do quarto das crianças. Sofia disse, papai. Léo cantava. E aquela mulher. Carmela Vieira estava ali, como se pertencesse àquela casa desde sempre. O telefone tocou, tirando-o de seus pensamentos. O display mostrava o nome de Dona Lúcia. Senhor Albuquerque, que bom que o senhor ligou. Começou a governanta mais velha, sem rodeios. Eu queria falar sobre a Dona Carmela. Ela é uma mulher maravilhosa. As crianças se animaram tanto com ela no último mês. Mês? Interrompeu Alexandre. Quem a contratou? Silêncio do outro lado. Depois, um pigarro nervoso. Mas o senhor assinou a aprovação. Ela veio da agência Mãos de Ouro, por sua indicação. Eu pensei que o senhor... Alexandre sentiu um aperto no estômago. Ele não se lembrava de nenhuma agência, de nenhuma aprovação. Nos últimos meses, sua assistente Juliana cuidava da maioria dos assuntos domésticos, mas ela nunca contrataria alguém sem o seu conhecimento. Onde está essa Dona Carmela agora? Na lavanderia, senhor Albuquerque. Ela sempre está lá a esta hora. Mas, por favor, não se zangue. As crianças a amam tanto. A Sofia, pela primeira vez desde... daquele tempo, ela canta, senhor Albuquerque. Canta como um anjo. Após encerrar a ligação, Alexandre foi em busca de Carmela. Ele a encontrou no porão, onde ela guardava as roupas recém-lavadas das crianças. Ela se movia pelo cômodo com uma graça incomum, arrumando as pequenas camisetas e saias com cuidado, como se fossem tesouros preciosos. Precisamos conversar, disse ele em tom firme. Carmela levantou os olhos, mas não parecia assustada. Claro, senhor Albuquerque. Pode ser aqui? Quem é a senhora? E como veio parar aqui? Carmela colocou a última camiseta de lado e virou-se completamente para ele. Sou viúva, senhor Albuquerque. Moro sozinha em um pequeno apartamento no Bexiga. Preciso de trabalho e seus filhos precisam de alguém. Isso não responde à minha pergunta. Por 20 anos eu dirigi uma escola de música infantil no Rio de Janeiro, disse ela calmamente. Eu me especializava em musicoterapia. Quando meu marido, José, adoeceu, eu fiquei ao lado dele até o fim. Após a morte dele, eu não conseguia mais voltar àquela vida. Tudo me lembrava dele. Alexandre observou seu rosto. Ela não parecia uma mentirosa, mas algo em sua história não se encaixava. Como a senhora soube deste trabalho? A agência tinha um anúncio. Precisavam de alguém para a limpeza e supervisionar as crianças. Quando vim pela primeira vez e vi a Sofia e o Léo, ela parou e uma tristeza apareceu em seus olhos. Eu me reconheci neles. Eu também parei de falar quando criança, por 5 anos. Por quê? É uma longa história, senhor Albuquerque. O importante é que eu sei como é o mundo da perspectiva do silêncio. E eu sei como sair dele. Alexandre sentiu uma inquietação misturada com algo que ele não conseguia nomear. Esperança. Não há nenhuma agência, disse ele finalmente. Eu vou verificar. O senhor vai verificar, concordou ela calmamente. Mas não é mais importante que seus filhos tenham voz novamente? Naquele momento, um som de piano veio do andar de cima. Alguém tocava uma melodia simples, mas com alma. Alexandre a reconheceu. Era a música favorita de Helena. É a Sofia, disse Carmela suavemente. Ela tem um talento extraordinário. O Léo também. Eles só precisam de permissão para serem felizes. Os sons do piano cessaram, mas algo novo ressoava no silêncio.
algo que Alexandre não ouvia naquela casa há anos: vida. Os dias seguintes passaram para Alexandre em uma estranha névoa de incerteza. As manhãs começavam com risadas vindas do quarto das crianças, risadas que soavam como um eco do passado, dos tempos em que Helena ainda estava viva. À noite, voltando do escritório, ele encontrava Carmela na sala, lendo livros para as crianças com sua voz calma e melodiosa. Sofia e Léo mudavam diante de seus olhos. Sofia, que antes se comunicava apenas por gestos e anotações, agora cantava durante o café da manhã. Léo, sempre fechado em si mesmo, começou a fazer perguntas verdadeiras, infantis, sobre tudo o que o cercava. Por que a chuva é branca? Onde os pássaros moram no inverno? A mamãe nos ouve quando cantamos? Essa última pergunta derrubava Alexandre a cada vez. Carmela Vieira era um mistério que ele não conseguia resolver. Todas as manhãs, ele a encontrava na cozinha, preparando o café da manhã com uma naturalidade como se o fizesse há anos. À noite, ela desaparecia discretamente, deixando a casa impregnada de um calor que ele não sentia desde a morte da esposa. Ele verificou a agência Mãos de Ouro. Ela existia, mas ninguém lá tinha ouvido falar de Carmela Vieira. Ele verificou seus documentos. Estava tudo em ordem. A mulher realmente morava no Bexiga. Tinha uma conta bancária limpa, sem dívidas, sem problemas com a justiça. No papel, ela parecia uma funcionária ideal. Mas algo ainda o incomodava. Em uma quinta-feira à noite, sentado em seu escritório, ele ouviu uma batida delicada na porta. "Entre, por favor", murmurou ele, sem levantar os olhos do laptop. Era Sofia. Ela estava na porta em seu pijama branco com unicórnios cor-de-rosa, segurando uma pequena guitarra de brinquedo que Carmela havia encontrado para ela. "Papai, pode ouvir nossa música?" Alexandre largou a caneta. Sofia não entrava em seu escritório desde do funeral da mãe. Aquele cômodo era seu lugar sagrado, um lugar onde ele se escondia da dor. "Nossa! Minha e do Léo." A dona Carmela diz que a música é como uma ponte, que ela conecta corações, mesmo quando as palavras são difíceis. Léo apareceu atrás da irmã, segurando pequenos tambores, feitos de latas de metal. E... ouro. "Podemos, papai?" perguntou ele timidamente. Alexandre assentiu, não confiando na própria voz. As crianças sentaram-se no tapete em frente à sua mesa e começaram a tocar. A melodia era simples, mas as palavras embaçaram seus olhos. "Mamãe mora nas estrelas, mas também em nossos corações. Quando cantamos sua canção, ela dança conosco nos sonhos. Papai, não chore mais, estamos juntos aqui. Dona Carmela nos ensinou que o amor não precisa de palavras." Quando terminaram, o silêncio preencheu o quarto. Alexandre olhou para seus filhos. Os mesmos filhos que por anos foram como pequenos fantasmas, movendo-se pela casa em silêncio, e não conseguia acreditar no que ouvia. "É lindo", sussurrou ele finalmente. "De onde veio essa música?" "A dona Carmela disse que toda família precisa da sua própria música", explicou Sofia. "Para lembrar que a gente se ama, mesmo quando está triste." Léo aproximou-se do pai e colocou a pequena mão na dele. "Papai, o senhor também estava em silêncio por dentro, como a gente." A pergunta do menino de 7 anos atingiu Alexandre mais forte do que o pior relatório de perdas da empresa. Ele estava em silêncio por dentro? Seu próprio silêncio, sua fuga para o trabalho e o controle, era apenas outra versão do mutismo das crianças? Talvez sim, admitiu sinceramente. Talvez todos estivéssemos em silêncio por dentro. "Mas agora não precisamos mais", disse Léo com a simplicidade que só as crianças possuem. "A dona Carmela diz que em toda a casa deveria ter risadas, e música, e chazinhos quentinhos com mel." Sofia se aconchegou sob seu braço.
e sua presença era como um calor no peito. Papai, o senhor vai cantar com a gente às vezes? Alexandre olhou para seus filhos, para seus rostos cheios de esperança, para os olhos azuis tão parecidos com os de Helena, para as pequenas mãos que novamente confiavam no toque. E naquele momento ele percebeu que Carmela Vieira, quem quer que ela fosse de verdade, havia realizado algo impossível. Ela havia devolvido a seus filhos não apenas a voz, mas também a alegria de viver. Posso tentar, disse ele suavemente, mas aviso vocês, eu canto como um pato. Sofia riu e Léo bateu palmas. Não tem problema, disse a menina. A dona Carmela diz que as músicas mais bonitas são cantadas por vozes imperfeitas que amam. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Alexandre ficou muito tempo na janela de seu escritório, olhando para o pátio coberto de chuva. No fundo de sua alma, ele sentia que seu mundo organizado estava desmoronando, mas pela primeira vez em anos, isso não o assustava. Talvez às vezes seja preciso deixar algo desmoronar para que algo novo possa surgir, algo melhor. Do andar de cima vinha o suave murmúrio de uma canção de ninar. Era Carmela, que como todas as noites, cantava para as crianças antes de dormir. Sua voz pairava pela casa como uma promessa calorosa de que o amanhã seria melhor que o ontem. A manhã de sábado encontrou Alexandre em uma situação incomum. Pela primeira vez em anos, ele não acordou às 5 da manhã com a cabeça cheia de planos e prazos. Em vez disso, ele se espreguiçou na cama, ouvindo os sons do café da manhã vindo de baixo. As crianças conversavam com Carmela e suas risadas soavam como música que ele havia esquecido que podia ouvir. Quando ele finalmente desceu para a cozinha, encontrou uma cena que parecia de outro mundo. Sofia ajudava Carmela a preparar panquecas, vestindo um pequeno avental, com o rosto sujo de farinha. Léo estava sentado à mesa e contava algo animadamente sobre um sonho em que ele voava em dragões. Carmela o ouvia com tanta atenção como se ele estivesse contando a história mais importante do mundo. Bom dia, senhor Albuquerque, cumprimentou-o calorosamente. Estávamos fazendo panquecas de maçã. A Sofia descobriu que se pode adicionar canela e ficam ainda melhores. Papai! Sofia correu até ele com um prato. O senhor tem que provar. A dona Carmela diz que os melhores cafés da manhã são feitos quando se cozinha com amor. Alexandre sentou-se à mesa e provou as panquecas. Eram realmente deliciosas, quentes, fofas, com um sutil toque de canela. Mas não foi isso que mais o surpreendeu. Foi o fato de seus filhos parecerem normais, como crianças comuns e felizes que riem no café da manhã de sábado. Dona Carmela, disse ele após um momento de silêncio, gostaria de conversar com a senhora, em particular. Ele percebeu uma sombra de inquietação nos olhos dela, mas ela assentiu. Claro, Sofia, Léo, talvez vocês pudessem ir brincar no quarto de vocês, já vou até vocês. Quando as crianças saíram correndo da cozinha, um silêncio se instalou no cômodo. Carmela estava perto da janela e a luz que caía sobre seu rosto realçava as rugas ao redor dos olhos. Rugas que falavam de anos de preocupação e tristeza. Eu sei que o senhor tem perguntas para mim, ela começou. E tem todo o direito. Realmente tenho, admitiu Alexandre. Eu a investiguei. Os documentos são verdadeiros, mas ninguém da agência ouviu falar da senhora. Como a senhora realmente chegou à minha casa? Carmela virou-se da janela e o olhou diretamente nos olhos. A verdade é que eu li sobre sua família no jornal, sobre o que aconteceu com sua esposa, sobre as crianças que pararam de falar, e eu não conseguia esquecer. No jornal? Há alguns meses, havia uma pequena nota sobre uma fundação que sua esposa havia criado, sobre o trabalho dela com crianças. Mencionava seus filhos,
como a experiência traumática afetou o desenvolvimento deles. Eu me reconheci naquela história. Alexandre sentiu um nó na garganta. Ele não sabia de nenhum artigo. Por que isso a interessou? Carmela sentou-se à sua frente, entrelaçando as mãos nos joelhos. Porque eu também fui uma criança assim, Sr. Albuquerque. Quando eu tinha 6 anos, meu pai foi embora sem dizer uma palavra. Minha mãe caiu em depressão e eu parei de falar por 5 anos. Se não fosse por uma professora de música que veio para a nossa escola, talvez eu nunca tivesse recuperado a voz. E foi por isso que a senhora decidiu vir para cá? Eu não tinha um plano. Admitiu sinceramente. Após a morte de José, fiquei sozinha. Não tínhamos filhos. Minha vida perdeu o sentido. Mas quando li sobre Sofia e Léo, eu pensei que talvez houvesse um motivo para eu ainda estar aqui. Alexandre ficou em silêncio por um longo momento, observando seu rosto. Havia uma sinceridade nele que ele não podia negar. Como a senhora entrou na casa? Sua governanta, Dona Lúcia. Eu vim até ela, disse que procurava trabalho. Mostrei meus documentos, referências do Rio de Janeiro. Ela estava tão exausta com a solidão dessas crianças que concordou. Ela pensou que o senhor havia dado sua aprovação por telefone. E por que a senhora não me disse a verdade logo de cara? Carmela sorriu tristemente, porque eu sabia que o senhor me expulsaria. Como não expulsaria uma mulher estranha que invadiu sua casa por causa de um jornal? Mas essas crianças, elas precisavam de ajuda. E eu tinha algo a oferecer. Do quarto das crianças veio o som do piano. Sofia tocava uma melodia que aparentemente ela mesma havia composto e Léo cantava para ela palavras sobre dragões e princesas. "O senhor ouve?" perguntou Carmela suavemente. "Esta não é mais uma casa onde mora o silêncio. Esta é uma casa onde mora a música." Alexandre ouviu as vozes de seus filhos e sentiu algo dentro dele mudar. Por 4 anos, ele havia construído muros de controle e solidão ao seu redor, convencido de que era a única maneira de sobreviver. E aquela mulher que invadiu sua vida sob um pretexto falso mostrou-lhe que era possível viver de outra forma. "A senhora mentiu", disse ele finalmente. "Sim", admitiu sem hesitar. "A senhora invadiu minha casa sem permissão." "Sim, e não tenho nenhuma garantia de que a senhora não é perigosa." Carmela levantou os olhos e lágrimas brilharam neles. "Não, o senhor não tem. Só pode acreditar no que vê, que seus filhos estão felizes, que eles cantam, que eles podem amar novamente sem medo." Do andar de cima veio a risada de Léo e o grito de alegria de Sofia. Sons infantis normais que há apenas um mês pareciam impossíveis. Alexandre levantou-se da mesa e foi até a janela. Lá fora caía chuva, mas já não parecia tão sombria quanto no dia anterior. Parecia uma promessa de um novo começo. "A senhora vai ficar", disse ele, suavemente, sem se virar da janela. "Mas quero saber toda a verdade. Sobre o seu passado, sobre por que realmente veio para cá. Tudo." "Obrigada, Sr. Albuquerque", sussurrou ela. "Alexandre", corrigiu ele. "Por favor, me chame de Alexandre." Quando ele se virou para ela, viu em seus olhos algo que não via há anos: esperança. E talvez o começo de algo que poderia ser chamado de família. Janeiro trouxe consigo mudanças que Alexandre observou com uma mistura de fascínio e inquietação. A casa na rua Oscar Freire, que por anos o lembrava de um museu dedicado ao amor perdido, agora fervilhava de vida. Sofia aprendeu a tocar no piano uma melodia simples de Für Elise e a praticava todas as manhãs antes do café. Léo descobriu em si um talento para inventar histórias, que ele contava para Carmela enquanto dobravam roupas, e ela o ouvia com uma concentração como se cada palavra fosse inestimável. Mas a maior mudança foi o que aconteceu com o próprio Alexandre.
Pela primeira vez desde a morte de Helena, ele começou a voltar para casa antes das 7 da noite. Ele descobriu que queria testemunhar esses pequenos milagres diários, as primeiras palavras de Sofia depois de um longo sono, a risada de Léo durante a brincadeira, a atmosfera calorosa dos jantares na mesa da cozinha. Carmela era a arquiteta dessa transformação. Ela se movia pela casa com uma elegância natural, sem se impor, mas sempre estando onde era necessária. De manhã preparava o café, que se tornou um ritual familiar. À tarde, ajudava as crianças com a lição de casa, transformando a matemática chata em jogos de números e sons. À noite, contava-lhes contos de fadas brasileiros com uma voz que poderia acalmar as maiores tempestades. No entanto, na segunda metade de janeiro, algo mudou. Alexandre percebeu isso pela primeira vez em uma quinta-feira à noite, quando entrou na sala e encontrou Carmela sentada na poltrona com os olhos fechados, a mão na orelha. "Está tudo bem?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Carmela abriu os olhos e sorriu, mas naquele sorriso ele percebeu algo forçado. Claro, apenas um leve cansaço, esses dias longos. Mas Alexandre não se deixou enganar. Ele começou a observá-la mais de perto e percebeu mudanças sutis. Às vezes, ela pedia às crianças para repetirem o que haviam dito. Ela virava a cabeça de uma maneira estranha, como se estivesse tentando ouvir melhor. Durante as ligações, ela aumentava o volume do telefone. Ele ficou realmente preocupado quando, certa noite, a encontrou na cozinha, de pé sobre uma panela de sopa fervendo, completamente inconsciente do barulho da chaleira. Só quando ela se virou e ele viu seu rosto, ele entendeu. Em seus olhos, ele percebeu o medo que ela tentava esconder do mundo. "Carmela", disse ele suavemente, desligando o gás da chaleira. "Precisamos conversar." Eles se sentaram em seu escritório, o lugar que se tornara um santuário para suas conversas sinceras. "Há quanto tempo a senhora tem problemas de audição?" perguntou ele, sem rodeios. Carmela apertou os lábios e suas mãos tremeram levemente. "Não é nada. Acontece às vezes, quando estou cansada." "Por favor, não minta para mim. Não de novo." Por um longo momento, eles ficaram em silêncio. Finalmente, Carmela suspirou profundamente. "Há 3 meses, começou com zumbido nos ouvidos, depois uma piora gradual. O médico disse que é otosclerose, uma doença progressiva do ouvido interno." Alexandre sentiu um nó no estômago. "Isso pode ser curado? O processo pode ser retardado com uma cirurgia, mas..." Ela parou, olhando-o diretamente nos olhos. "Há uma grande probabilidade de que em 1 ano ou 2 eu perca completamente a audição." As palavras o atingiram como um tapa. A mulher que havia devolvido a voz aos seus filhos, ela mesma poderia perdê-la. A ironia era cruel. "Por que a senhora não me disse?" "Porque eu sabia que o senhor me demitiria." E Sofia e Léo ficariam em silêncio novamente. Eu não podia permitir isso. Alexandre levantou-se e começou a andar pelo escritório. "Isso significa que durante todos esses meses, a senhora trabalhou aqui sabendo que eu poderia ter um tempo limitado para ajudar seus filhos." "Sim. E sabendo que cada dia em que eu os ouvia poderia ser o último." Em sua voz não havia autopiedade, apenas determinação. E isso foi o que mais o tocou. "As crianças sabem?" "Não. E por favor, que continue assim. Elas precisam de estabilidade, não de mais um motivo para ter medo." Alexandre parou em frente à janela. Lá fora, chovia, e as luzes da rua criavam uma auréola mágica ao redor das gotas. Ele pensou em Helena, em como a doença a levou antes que eles tivessem tempo de dizer tudo o que não disseram. A história se repetiria? "Tem mais uma coisa", acrescentou Carmela suavemente. "Recebi uma proposta do Rio de Janeiro.
um centro de reabilitação auditiva, me oferece uma vaga em um programa de pesquisa experimental. É a única chance de parar o processo, mas eu teria que ir embora por 6 meses. O silêncio que se seguiu era denso como neblina. Alexandre sentiu seu mundo começar a tremer novamente, justo quando ele estava aprendendo a confiar, a abrir seu coração. A vida novamente lhe preparava um golpe. Quando a senhora precisa dar a resposta? Até o final de fevereiro, 1 mês. Ele tinha 1 mês para preparar as crianças para mais uma perda em suas jovens vidas, ou para encontrar outra solução. Talvez haja outro jeito, disse ele, virando-se para ela. Os melhores especialistas, clínicas particulares. Carmela balançou a cabeça. Eu verifiquei tudo, Alexandre. Esta é a única opção que oferece uma esperança real. Do quarto das crianças vinha o som do piano. Sofia tocava a canção de ninar que Carmela a ensinara no primeiro dia. A melodia fluía pela casa como uma lembrança de felicidade que poderia ser apenas temporária. E se a senhora ficar? Perguntou ele suavemente. Então, em 1 ano, eu deixarei de ouvir as vozes de seus filhos. Deixarei de ouvir a música que eles tanto amam. Serei uma mulher surda que não poderá dar a eles o que mais precisam. Alexandre sentou-se à frente dela e pegou suas mãos nas suas. Elas estavam frias e tremiam levemente. Isso não pode ser o fim, disse ele com uma determinação que não sentia há anos. Vamos descobrir algo, alguma maneira de... Um leve riso de Carmela o interrompeu. Alexandre, o senhor realmente acha que pode controlar tudo? Essa pergunta atingiu o cerne de seus medos. Por toda a vida, ele havia construído uma ilusão de controle, e ela desmoronava toda vez que a vida lhe mostrava que algumas coisas estavam simplesmente fora de seu alcance. Não sei, admitiu sinceramente, mas preciso tentar. Nesse momento, as crianças entraram no escritório, radiantes de alegria. Papai, Dona Carmela, chamou Sofia, vocês precisam ver o que criamos. Léo segurava uma folha com um desenho. Era uma casa, e na frente dela estavam 4 figuras. O papai, Sofia, Léo e a Dona Carmela. Todos sorriam, e notas musicais flutuavam acima deles. Essa é a nossa família, explicou Léo com orgulho. Juntos para sempre. Alexandre olhou para Carmela e viu lágrimas em seus olhos. Naquele momento, ele entendeu que algumas batalhas valem a pena ser travadas, mesmo quando não se tem certeza da vitória. Fevereiro chegou com a promessa da primavera, mas na casa dos Albuquerque reinava uma inquietação que nem o riso das crianças conseguia dissipar. Alexandre dedicou cada momento livre a procurar alternativas para Carmela. Ligou para especialistas em toda a Europa, revisou pesquisas científicas, consultou os melhores otorrinolaringologistas do país. Todas as respostas, porém, eram semelhantes. O programa no Rio de Janeiro realmente oferecia o melhor prognóstico. Carmela continuava suas tarefas diárias, mas Alexandre percebia o quanto isso lhe custava. À noite, muitas vezes, a encontrava na cozinha com a mão na orelha, tentando captar sons que se tornavam cada vez mais abafados. Apesar disso, ela não perdia a paciência com as crianças, nem diminuía seu envolvimento no desenvolvimento delas. Numa quarta-feira à tarde, ao voltar mais cedo, do escritório, ele encontrou uma cena incomum na sala. Carmela estava sentada ao piano com Sofia, mas em vez de tocar, ela demonstrava à menina como sentir as vibrações do instrumento. "Está vendo, meu amor?", dizia ela, guiando a pequena mão de Sofia pelo teclado. A música não é só o que ouvimos com os ouvidos, é também o que sentimos com o corpo todo. O piano treme quando você toca, o chão vibra sob os pés. Sofia estava fascinada, mas em seus olhos, Alexandre percebeu uma inquietação. "Dona Carmela, por que a senhora está me ensinando isso? Aconteceu alguma coisa com os seus ouvidos?" Carmela parou e Alexandre prendeu a respiração.
observando a cena do corredor. Às vezes na vida é bom saber ouvir com o coração, e não só com os ouvidos, respondeu ela com cautela. É como uma habilidade mágica. Léo, que construía um castelo de blocos no tapete, levantou a cabeça. Que nem a mamãe. A mamãe nos ouve com o coração lá do céu? A simplicidade da pergunta do menino de 7 anos tocou a todos. Carmela abraçou Léo. Sim, meu anjo, exatamente isso. Naquela noite, depois que as crianças já estavam dormindo, Alexandre encontrou Carmela no jardim de inverno. Ela estava sentada na poltrona de vime, olhando através das paredes de vidro para o jardim molhado pela chuva. Estou ouvindo cada vez menos, disse ela sem preâmbulos, quando ele se sentou ao lado dela. Hoje de manhã não ouvi a Sofia cantando no chuveiro. Ela sempre fazia isso, e eu sempre sorria ao ouvir aquela pequena melodia. Hoje, silêncio. Alexandre sentiu um nó na garganta. Eu a agendei para uma consulta com o professor Antunes. Ele é um dos melhores especialistas em otosclerose do Brasil. Talvez ele encontre alguma outra solução. Alexandre, ela o interrompeu suavemente. Eu já verifiquei tudo. De verdade. Esse programa no Rio é minha única chance, e mesmo assim não garante a recuperação total da audição. Isso significa que a senhora está desistindo? Carmela virou-se para ele e em seus olhos ele percebeu uma determinação que não esperava ver. Não. Significa que estou fazendo o melhor para as crianças. Se eu for embora por esses 6 meses e recuperar a audição, voltarei para eles. Se não, pelo menos, eles terão lembranças de meses felizes e não a imagem de uma mulher que gradualmente perde uma das coisas mais importantes em suas vidas. E eu? A pergunta escapou-lhe incontrolavelmente. Carmela parou e uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto. Pois não? Pergunto, e eu? Repetiu ele mais baixo, mas firmemente. A senhora acha que será fácil para mim ver outra pessoa que se tornou importante para minha família partir? Entre eles, um silêncio pesado de palavras não ditas. Carmela olhou para ele com uma expressão como se só agora tivesse compreendido a gravidade da situação. Alexandre, eu não pensei que eu me importava, que durante esses meses a senhora se tornou mais do que apenas uma ajuda doméstica? Sua voz tremia levemente, e ele mesmo não conseguia acreditar que estava dizendo aquelas palavras em voz alta. Não sei o que a senhora pensa de mim, de nós, mas não quero ficar sozinho de novo nesta casa cheia de lembranças e silêncio. Não quero que meus filhos percam novamente alguém que amam. Carmela levantou-se e foi até a janela. Suas costas estavam tensas e suas mãos cerradas. E o senhor achou que era fácil para mim? Achou que eu não amo essas crianças como se fossem minhas? Que eu não... Ela parou e sua voz falhou na última palavra. Alexandre aproximou-se dela e tocou gentilmente seu ombro. O que não? Carmela virou-se para ele e lágrimas brilhavam em seus olhos. Que eu não me apaixonei por esta casa, por vocês todos, que eu não sonhei às vezes que poderia ficar para sempre. A confissão pairou entre eles como uma ponte que nenhum dos dois estava pronto para atravessar. Por que a senhora não me disse isso antes? Porque sou uma viúva de 50 anos que invadiu sua vida sob um pretexto falso, porque o senhor é um empresário jovem e bonito, e eu sou apenas uma mulher que tenta lutar contra o tempo para dar às crianças o que elas precisam. Alexandre colocou as mãos nos ombros dela e a olhou diretamente nos olhos. A senhora é a mulher que trouxe vida de volta à minha casa, que ensinou meus filhos a cantar, que me ensinou que é possível confiar novamente, que está perdendo a audição, completou ela amargamente, que não se importa
com o próprio sofrimento, desde que possa ajudar os outros. Isso não é um defeito, Carmela, é a maior virtude que conheço. Eles ficaram assim por um longo momento, olhando um nos olhos do outro, e o ar entre eles era denso de sentimentos e medos não ditos. "O que fazemos agora?" perguntou ela finalmente, suavemente. "Não sei", admitiu ele sinceramente. "Mas sei que não quero tomar essa decisão sozinho. Somos uma família, não somos? E famílias tomam decisões difíceis juntas." Nesse momento, um suave choro veio de cima. Era Léo. Alexandre e Carmela correram simultaneamente para as escadas e seus corações batiam novamente no mesmo ritmo. O ritmo da preocupação com as crianças que se tornaram seu mundo comum. Quando chegaram ao quarto de Léo, o menino estava sentado na cama com os olhos cheios de lágrimas. "Sonhei com a mamãe", sussurrou ele. "Ela disse que eu não podia perder mais ninguém que eu amo." Carmela sentou-se na beirada da cama e o abraçou. E Alexandre sentiu que algumas decisões são tomadas pelo coração antes que a mente tenha tempo de pensá-las. As 2 semanas seguintes trouxeram uma tensão que quase podia ser tocada. Alexandre cancelou vários compromissos importantes para passar mais tempo em casa, mas sabia que não poderia evitar a realidade para sempre. O prazo para a decisão sobre o programa no Rio de Janeiro se aproximava inexoravelmente. Carmela agia como se nada tivesse mudado, mas Alexandre percebia os sinais sutis de sua luta. Ela aumentava o volume da televisão. Com mais frequência, pedia às crianças que repetissem o que diziam. Às vezes, respondia a perguntas que ninguém havia feito, reagindo aos movimentos dos lábios em vez das palavras. Em uma quinta-feira de manhã, tudo mudou. Alexandre acordou com um choro desesperado e dilacerante de uma criança. Ele saltou da cama e correu para o quarto das crianças, onde encontrou Sofia sentada no chão com uma xícara de leite quebrada aos pés. "O que aconteceu?" perguntou ele, ajoelhando-se ao lado dela. Sofia chorava tanto que mal conseguia falar. "Chamei a dona Carmela. Chamei bem alto, mas ela não veio. Pensei que ela tinha ido embora, como a mamãe." Alexandre abraçou a filha, sentindo seu próprio coração se partir. Nesse momento, Léo entrou no quarto também chorando. "Papai, a dona Carmela nos abandonou." Antes que Alexandre pudesse responder, Carmela apareceu na porta. Ela estava pálida e em seus olhos havia terror. "Desculpe, não ouvi. Ela olhou para a xícara quebrada, para as crianças chorando, para Alexandre ajoelhado no chão, e lágrimas brotaram em seus olhos. "Já está acontecendo", sussurrou ela. "Estou perdendo vocês." Sofia correu até ela e a abraçou pelas pernas. "A gente não quer que a senhora vá embora. A gente não quer ficar em silêncio de novo." Léo se juntou à irmã e Carmela se ajoelhou e abraçou as 2 crianças. "Eu não quero ir embora", sussurrava ela em seus ouvidos. "Mas às vezes os adultos precisam fazer coisas difíceis para que tudo seja melhor no futuro." "Mas e se não for melhor?" perguntou Sofia entre as lágrimas. "E se a senhora nunca mais voltar para a gente?" A pergunta da menina de 7 anos continha toda a sabedoria do mundo. Carmela não tinha resposta. Naquela noite, depois que as crianças finalmente adormeceram, após um longo dia cheio de lágrimas e ansiedade, Alexandre encontrou Carmela arrumando suas coisas no pequeno quarto do sótão, que se tornara seu refúgio durante esses meses. "O que a senhora está fazendo?" "Estou arrumando minhas coisas", respondeu ela, sem levantar os olhos da mala. "Vou para o Rio de Janeiro amanhã de manhã." "Sem se despedir das crianças?" Carmela parou com um vestido nas mãos. "Será mais fácil para eles." "Mais fácil?" Alexandre não podia acreditar no que ouvia. "A senhora acha que mais um abandono será mais fácil para eles?" "Não é abandono,
É uma tentativa de salvar. É uma fuga, interrompeu ele bruscamente. Uma fuga de uma conversa difícil, da dor, de quê? Virou-se ela para ele com raiva nos olhos. De olhar nos olhos das crianças que amei como se fossem minhas e dizer a elas que talvez eu nunca mais ouça suas vozes. De olhar para esta casa, que se tornou minha casa, sabendo que posso perdê-la. Ela parou e sua voz falhou. De que mais? Insistiu Alexandre. De admitir que me apaixonei por um homem que nunca poderá me amar, porque sou apenas uma empregada doméstica que está ficando surda e que invadiu sua vida. As palavras pairaram entre eles como uma sentença. Carmela cobriu a boca com a mão, como se quisesse retirá-las, mas era tarde demais. Alexandre olhou para ela com incredulidade. Como a senhora pode pensar assim de si mesma? Porque é a verdade, sussurrou ela. Sou uma viúva de 50 anos sem filhos, sem futuro, sem... A senhora é a mulher que salvou minha família, interrompeu ele firmemente, aproximando-se. Que me mostrou que é possível viver de novo, e não apenas sobreviver. Que está perdendo a audição, gritou ela desesperadamente. O senhor não entende? Em um ano eu posso ser apenas um problema, um fardo. A senhora acha que eu amava Helena menos quando ela estava doente? A senhora acha que parei de amá-la quando ela estava fraca, quando precisava de ajuda? Carmela olhou para ele com surpresa. É diferente. Não, é exatamente a mesma coisa. O amor não é um contrato de negócios com garantia de devolução. É uma promessa de que estaremos juntos na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Alexandre, eu não posso. A senhora não pode fugir, completou ele por ela. Essas crianças já perderam uma mãe. Elas não podem perder outra, só porque esta última tem medo de não ser perfeita. Carmela sentou-se pesadamente na cama, segurando o vestido nas mãos como uma âncora. E se esse programa não funcionar, se eu voltar surda? Então aprenderemos a nos comunicar de outra forma. Sofia já sabe como sentir as vibrações do piano. Léo começou a aprender o alfabeto de sinais com o livro que comprei para ele. E eu... Ele sentou-se ao lado dela na cama. E eu aprenderei a amar uma mulher que talvez não ouça minhas palavras, mas que sempre ouvirá meu coração. Carmela olhou para ele com lágrimas nos olhos. Isso não é justo. O senhor não pode me dizer isso enquanto estou tentando ser forte. E eu não estou tentando ser forte, admitiu ele. Estou tentando ser sincero, pela primeira vez em anos. Do corredor veio um suave murmúrio de passos. Na porta apareceram Sofia e Léo em seus pijaminhas de mãos dadas. Não conseguimos dormir, disse Sofia. Ouvimos vocês discutindo. Léo aproximou-se de Carmela e colocou a pequena mão em seu joelho. Dona Carmela, a gente machucou a senhora? É por isso que a senhora quer ir embora? Carmela o abraçou e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não, meu anjo. Vocês são as crianças mais maravilhosas do mundo. Então por quê? Perguntou Sofia, sentando-se do outro lado. Carmela olhou para Alexandre, depois para as crianças e finalmente respirou fundo. Porque estou doente. Meus ouvidos estão deixando de ouvir e eu tenho medo de não poder mais cantar com vocês. Sofia e Léo se entreolharam, depois olharam para ela. Mas dá para cantar com o coração, disse Sofia com uma simplicidade que tirou o fôlego de todos. A senhora mesma nos ensinou isso. Naquela noite, ninguém foi para sua própria cama. Ficaram no pequeno quarto do sótão, todos juntos, como uma verdadeira família que aprendeu que o amor é mais forte que o medo. Amanhã, depois daquela noite, os encontrou todos dormindo no quarto de Carmela. Sofia, aninhada ao lado dela, Léo com a cabeça no ombro de Alexandre e eles mesmos sentados encostados na cabeceira da cama, de mãos dadas. O sol que entrava pela pequena janela do sótão pintava seus rostos com manchas douradas, dando a toda a cena um caráter irreal e sonhador.
Alexandre acordou primeiro e, por um longo tempo, olhou para as crianças adormecidas, para Carmela com os cabelos grisalhos despenteados, para suas mãos entrelaçadas. Pela primeira vez desde a morte de Helena, ele se sentia completo. E pela primeira vez em meses, ele não pensava em trabalho, prazos ou problemas de negócios. Carmela abriu os olhos e olhou para ele com a expressão de alguém que está apenas acordando de um sono profundo. "Eu não fugi", sussurrou ela com um leve espanto na voz. "Você não fugiu", confirmou ele suavemente. "E fico muito feliz." Na cozinha, durante o café da manhã, a atmosfera era diferente do usual. As crianças estavam mais calmas, mas também mais conscientes. Sofia ajudava Carmela, tocando seu braço quando queria chamar a atenção. Léo falava mais alto e claramente do que o normal, olhando Carmela diretamente no rosto. "Dona Carmela", disse Léo, colocando uma xícara de chá na frente dela. "Se a senhora não puder mais ouvir, a gente pode falar com as mãos?" Carmela sorriu tristemente. "Podemos, meu anjo, mas primeiro eu preciso ir para o Rio de Janeiro e tentar me curar." "E se não der certo?" perguntou Sofia sem medo, apenas com curiosidade infantil. "Isso significa que Deus tem outro plano para nós", respondeu Carmela. "E precisamos aceitá-lo." Alexandre observava essa conversa com admiração. Carmela não mentia para as crianças, não escondia delas a difícil verdade, mas também não as sobrecarregava com seu medo. Após o café, quando as crianças foram brincar, eles ficaram sozinhos na cozinha. "Decidi", disse Carmela, sem olhá-lo nos olhos. "Vou para o Rio de Janeiro, mas apenas em 3 meses. Se o programa for eficaz, eu prolongarei. Se não, você volta para casa", completou ele por ela. A palavra casa pairou entre eles, cheia de significado. "Sim", sussurrou ela. "Voltarei para casa." Os dias seguintes foram cheios de preparativos. Alexandre organizou os melhores cuidados para as crianças durante a ausência de Carmela. Contratou Carolina, uma jovem psicóloga infantil especializada em trabalhar com crianças após traumas. Ela não era Carmela, mas tinha paciência e compreensão para as necessidades especiais de Sofia e Léo. Carmela preparou as crianças para sua ausência com meticulosa atenção. Gravou canções de ninar em um pequeno gravador. Escreveu cartas que deveriam receber em dias específicos. Preparou pequenos presentes para cada semana de separação. "Será como um jogo", explicou ela a Sofia e Léo. "Cada dia sem mim é um passo a mais para nos encontrarmos novamente. A noite anterior à partida foi a mais difícil. As crianças não queriam ir para a cama, como se sentissem que cada minuto era precioso. Finalmente, todos se sentaram na sala, Carmela ao piano e os outros no chão ao redor dela. "Quero ensinar-lhes mais uma música", disse ela. "Uma que cantaremos quando sentirmos saudade." Ela começou a tocar uma melodia simples e depois cantou as palavras que aparentemente ela mesma havia composto. "Quando estou longe e você sente muita falta, olhe para as estrelas acima da cabeça. A mais brilhante é o nosso amor, que nos conecta por um fio invisível. Cante esta canção quando estiver triste e eu a ouvirei com o coração. Não importa o quão longe eu esteja, estarei sempre perto quando você cantar." Sofia e Léo rapidamente aprenderam as palavras, e Alexandre, embora cantasse desafinado, juntou-se a eles. Suas vozes encheram-as na casa de um calor que deveria durar pelos próximos meses. Quando as crianças finalmente adormeceram, Alexandre e Carmela sentaram-se na varanda, embora a noite de março estivesse fria. "Ligarei todos os dias", prometeu ele. "E eu ouvirei as vozes das crianças enquanto ainda posso", respondeu ela com um leve tremor na voz. "Carmela." Ela se virou para ele e, à luz do poste, ele via seu rosto claramente, bonito em sua simplicidade, forte apesar do medo. "Eu te amo",
disse ele simplesmente. Não porque você salvou meus filhos, não porque você é boa ou paciente. Eu te amo porque você é você e amarei, independentemente do que acontecer no Rio de Janeiro. Carmela tremeu e lágrimas escorreram por suas bochechas. Eu também te amo, sussurrou ela. E esse é o sentimento mais lindo e mais assustador da minha vida. Eles se beijaram pela primeira vez naquela noite, delicadamente, como se ambos tivessem medo de que aquele momento fosse frágil demais para ser apertado com mais força. Pela manhã, Alexandre a levou à rodoviária. As crianças ficaram com Carolina, pois a despedida já era dolorosa demais. No último minuto, Carmela lhe entregou um pequeno envelope. Isso é para você. Por favor, leia esta noite. O ônibus partiu e Alexandre ficou na plataforma muito depois que ele desapareceu na curva. Somente quando a chuva começou a cair, ele voltou para o carro e para a casa, que de repente lhe pareceu silenciosa demais, vazia demais, muito parecida com aquela casa antes de Carmela. À noite, quando as crianças já dormiam, ele abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita com sua caligrafia peculiar e antiga. Alexandre, se você está lendo estas palavras, significa que encontrei coragem para pegar este ônibus. Nos últimos meses, você me ensinou que o amor não se trata de ser perfeito, mas de ser verdadeiro. Não prometo que voltarei curada, mas prometo que voltarei. Para você, para as crianças, para a casa que se tornou meu coração. Por favor, ensine Sofia e Léo que às vezes o amor significa deixar ir para poder voltar mais forte. Amo todos vocês. Carmela. Naquela noite, Alexandre adormeceu, segurando a carta perto do coração, e a casa ao seu redor foi preenchida com o silêncio da expectativa. As primeiras semanas sem Carmela foram como aprender a respirar novamente. A casa ainda funcionava. Carolina se mostrou uma cuidadora paciente e sábia, e as crianças gradualmente se acostumaram à sua presença. Mas algo essencial faltava, como se um ingrediente especial tivesse desaparecido do ar, tirando o sabor da vida. Sofia parou de tocar piano. Quando Alexandre perguntou por quê, ela respondeu com a sinceridade infantil. Porque a música sem a Dona Carmela soa triste, como se estivesse chorando. Léo, por sua vez, começou a construir algo que ele chamava de ponte para o Rio de Janeiro. Uma estrutura de blocos, livros e almofadas que deveria alcançar a capital. Todos os dias, ele adicionava um novo elemento, como se realmente acreditasse que poderia encurtar a distância que os separava de Carmela. Alexandre ligava para ela todos os dias, às 8 da noite. No início, as conversas eram longas, cheias de detalhes sobre o dia, o tratamento, a saudade. Carmela falava sobre a clínica, sobre outros pacientes, sobre novos métodos de terapia que davam esperança. Sua voz soava otimista, mas Alexandre sentia nela também cansaço e incerteza. Estou ouvindo cada vez menos, admitiu ela certa noite durante a terceira semana. Mas os médicos dizem que é normal nesta fase. Antes do procedimento, a piora é frequente. E quando é esse procedimento? Perguntou ele, apertando o fone tão forte que seus dedos doeram. Daqui a 2 semanas será o momento decisivo. Após 1 mês de separação, algo mudou. As conversas ficaram mais curtas, cheias de longas pausas. Carmela frequentemente pedia a ele para repetir as palavras e às vezes respondia a algo que ele não havia perguntado. Alexandre, você está aí? Perguntava ela às vezes no meio da conversa, como se achasse que a ligação havia caído. Estou aqui, assegurava ele, e seu coração se apertava de preocupação. O mais difícil foi a noite em que Sofia pegou o telefone para falar com Carmela, e ela não reagiu à sua voz. A menina falava cada vez mais alto, até que finalmente começou a chorar. Ela não me ouve, papai. A Dona Carmela não me ouve.
Alexandre pegou o fone e ouviu o choro do outro lado. Não a ouvi, sussurrava Carmela em meio às lágrimas. A voz da minha menina ensolarada. E eu não a ouvi. Esse foi um momento decisivo. No dia seguinte, Alexandre tomou uma decisão que mudou tudo. Vamos para o Rio de Janeiro, anunciou ele às crianças durante o café da manhã. Sofia e Léo olharam para ele com tanta esperança nos olhos que ele sentiu um arrepio. Por quanto tempo? Perguntou Sofia. Pelo fim de semana. A dona Carmela vai fazer o procedimento na próxima semana e... acho que ela deveria saber que não está sozinha. Léo começou a pular pela cozinha de alegria. Isso quer dizer que vamos ver a dona Carmela? De verdade? De verdade. A viagem para o Rio de Janeiro foi como uma peregrinação. As crianças não conseguiam ficar paradas. Planejavam o que contariam a Carmela, que músicas cantariam. Alexandre tentava esconder sua preocupação, mas no fundo, ele temia o que encontraria. O Centro de Reabilitação Auditiva ficava em um prédio moderno no bairro da Tijuca, no Rio. Quando ele se apresentou na recepção como família da paciente Carmela Vieira, a enfermeira olhou para ele com surpresa. Família? Mas a dona Carmela informou nos documentos que não tem família. Ela tem agora, respondeu Alexandre com firmeza. Carmela estava sentada em um pequeno quarto de paciente, olhando pela janela para o parque. Quando ela se virou e os viu na porta, seu rosto se iluminou como se alguém tivesse acendido todas as luzes de uma vez. Não pode ser, sussurrou ela, levantando-se da poltrona. Sofia e Léo se jogaram em seus braços, e Alexandre sentiu um nó na garganta, vendo como ela os abraçava desesperadamente, como se tivesse medo de que fosse apenas um sonho. Como vocês me ouvem? Perguntou ela, olhando para seus rostos. Muito pouco, admitiu Sofia sinceramente, mas não tem problema porque a gente te vê com os olhos. Eles passaram a tarde toda juntos. Carmela os levou para conhecer a clínica, apresentou-os a outros pacientes como sua família, o que a cada vez enchia Alexandre de calor. À noite, eles alugaram um quarto em um hotel próximo e, pela primeira vez em meses, jantaram todos juntos. Amanhã é o procedimento, disse Carmela quando as crianças já dormiam no quarto ao lado. Pode ser a última noite em que... Não diga isso, interrompeu Alexandre pegando suas mãos. Amanhã pode ser o primeiro dia do nosso novo futuro. E se não der, certo? Então aprenderemos a viver de outra forma, mas juntos. Carmela chorou baixinho e ele a abraçou, sentindo seu medo e sua esperança ao mesmo tempo. Tenho medo, sussurrou ela. Não da dor, mas de ficar em silêncio para sempre. De nunca mais ouvir a risada das crianças, sua voz dizendo que me ama. Você vai ouvir, prometeu ele, beijando seus cabelos. Porque o amor encontrará uma maneira de chegar até você. Pela manhã, a caminho do procedimento, Sofia entregou a Carmela um pequeno cartão. É um talismã, explicou ela. Eu desenhei nossa casa com música ao redor, para a senhora lembrar que estamos esperando por você. Carmela olhou para o desenho. Era a mesma casa de antes, mas desta vez as notas musicais formavam um arco-íris ao redor dela. Vou pensar em vocês o tempo todo, prometeu ela. Quando ela desapareceu atrás das portas da sala de cirurgia, Alexandre sentou-se com as crianças no corredor e pela primeira vez em meses começou a rezar. Ele rezou por um milagre, mas também por força para aceitar qualquer resultado possível. Sofia se aconchegou ao lado dele e Léo segurou sua mão. Papai, disse Léo baixinho, se a dona Carmela não puder ouvir, isso significa que teremos que amá-la ainda mais? A pergunta do menino de 7 anos continha toda a sabedoria do mundo. Sim, meu filho, respondeu ele, abraçando-o mais forte. Teremos que amá-la ainda mais. E então eles esperaram.
Esperaram pelo veredito que decidiria não apenas sobre a audição de Carmela, mas sobre a forma do futuro deles juntos. 4 horas. Esse foi o tempo que durou o procedimento que decidiria o futuro deles. Alexandre andava pelo corredor como um animal, selvagem em uma jaula, e as crianças sentavam-se quietas nas cadeiras de plástico, de mãos dadas. Sofia tentava ler um livro, mas seu olhar sempre se voltava para a porta da sala de cirurgia. Léo construía pequenas estruturas com blocos de Lego, que ele depois derrubava e reconstruía, como se assim pudesse controlar pelo menos uma coisa naquele mundo incerto. Às 14h30, a porta se abriu e saiu o cirurgião, Dr. Marcos Ferreira, um homem de cabelos grisalhos e olhos cansados. Alexandre saltou tão rápido que sua cabeça girou. "Como ela está?" foram as primeiras palavras que conseguiu proferir. "O procedimento foi um sucesso", respondeu o médico, e Alexandre sentiu o alívio se misturar com uma nova tensão. "Mas preciso avisá-los. Os resultados completos só poderão ser avaliados em algumas semanas. No momento, a dona Carmela não ouve nada. Isso é normal após esse tipo de cirurgia. Isso quer dizer que precisamos esperar. O organismo precisa de tempo para cicatrizar, e a audição, se voltar, se restabelecerá gradualmente." Sofia aproximou-se do médico e puxou seu jaleco. "Por favor, doutor, a dona Carmela vai poder ouvir nossas músicas de novo?" Dr. Ferreira agachou-se em frente à menina e a olhou nos olhos com uma seriedade que Alexandre não esperava de um médico conversando com uma criança. "Eu não sei, pequena, mas sei que o amor se ouve com o coração, e os corações de vocês batem muito alto." Carmela acordou à noite em um pequeno quarto de hospital. Sua cabeça estava envolta em bandagens, e em seus olhos havia o atordoamento do sono anestésico. Quando ela os viu ao lado da cama, tentou sorrir, mas era visível o quanto isso lhe custava. Alexandre pegou sua mão nas suas e moveu os lábios, dizendo: "Eu te amo", sabendo que ela não ouvia as palavras, mas talvez pudesse ver a forma delas em seus lábios. Carmela assentiu e apontou para o coração, depois para todos eles. Nesse gesto estava todo o seu amor e gratidão. Sofia e Léo se aproximaram da cama. Sofia colocou sua pequena mão na mão de Carmela e começou a mover os lábios claramente. "Nós te amamos." Léo, por sua vez, começou a mostrar a ela com as mãos o que havia aprendido nos livros sobre linguagem de sinais. Era desajeitado e incorreto, mas Carmela chorava de felicidade vendo seu esforço. Nos dias seguintes, eles ficaram perto do hospital. Alexandre alugou um apartamento próximo para que as crianças pudessem visitar Carmela diariamente. Eles aprenderam a se comunicar sem palavras, com toques, gestos, anotações em bilhetes. Sofia trazia desenhos que representavam suas memórias conjuntas. Léo construía pequenas cenas de sua vida em casa com blocos. Após uma semana, Carmela recebeu alta, mas ainda não ouvia. Os médicos recomendaram paciência e acompanhamento regular. Às vezes a audição volta de repente, às vezes gradualmente, explicou o Dr. Ferreira durante a última visita. E às vezes não volta de jeito nenhum. Durante a viagem de volta para São Paulo, Carmela sentou-se em silêncio, olhando pela janela a paisagem que ela não podia mais ouvir. Alexandre segurava sua mão e as crianças dormitavam no banco de trás. Em certo momento, Carmela pegou um pedaço de papel e escreveu: "E se eu nunca mais ouvir as vozes de vocês?" Alexandre parou o carro no acostamento e escreveu em resposta: "Então falaremos com as mãos, com os olhos e com os corações. O amor encontrará um jeito." Carmela olhou para as crianças dormindo, depois para ele, e escreveu mais uma pergunta: "Você conseguirá amar uma mulher surda?" Alexandre não escreveu a resposta. Em vez disso, a beijou delicadamente, demoradamente,
eternamente, colocando naquele beijo tudo o que não podia expressar em palavras. Quando voltaram para casa em São Paulo, tudo parecia diferente de antes da viagem. Não porque algo tivesse mudado na decoração ou no arranjo dos móveis, mas porque eles próprios eram pessoas diferentes. Eles passaram por uma provação que poderia tê-los quebrado e, em vez disso, os uniu. Na primeira noite em casa, todos sentaram-se na sala. Carmela olhava para o piano com saudade, mas também com medo. Alexandre aproximou-se do instrumento e começou a tocar, desajeitadamente, desafinado, mas com o coração. Ele tocou a canção de ninar que Helena cantava para as crianças e que depois Carmela havia adotado. Sofia e Léo se juntaram a ele, cantando as palavras que Carmela não podia ouvir. Mas ela olhava para seus rostos, para os movimentos de seus lábios, para a alegria em seus olhos, e em certo momento começou a chorar. Não de tristeza, mas de felicidade, porque ela entendeu que a música não são apenas sons. É também o amor que une as pessoas mesmo no silêncio. Naquela noite, depois que as crianças já dormiam, Alexandre e Carmela sentaram-se no jardim de inverno, de mãos dadas. Ela escreveu em um bilhete: "Desculpe por não ser perfeita." Ele escreveu em resposta: "Você é perfeita para nós, exatamente como você é." E então, no silêncio, que já não era vazio, mas cheio de amor, eles planejaram seu futuro. Um futuro que talvez fosse diferente do que eles sonhavam, mas que seria deles, juntos, verdadeiro. Naquela noite, já deitados como marido e mulher, nenhum dos dois dormiu. Alexandre pensava em como era difícil amar alguém que talvez nunca ouvisse as palavras "eu te amo". Carmela pensava em como era difícil ser amada por alguém a quem ela não podia responder com a voz. Mas ambos sabiam que difícil não significava impossível, e que às vezes as histórias de amor mais bonitas são justamente aquelas que precisam superar os maiores obstáculos. Maio os recebeu com os raios quentes do sol entrando pelas janelas da casa, que lentamente aprendia um novo ritmo de vida. 3 meses após o procedimento, Carmela ainda não ouvia, mas já não verificava todas as manhãs se os sons haviam retornado. Em vez disso, ela se concentrava no que tinha, nos rostos das crianças que diariamente lhe contavam histórias inteiras com movimentos dos lábios e gestos animados, no toque das mãos de Alexandre que diziam mais que 1000 palavras. A casa gradualmente se adaptava à nova realidade. Alexandre instalou um sistema de luzes que piscavam quando alguém tocava a campainha. Sofia e Léo aprenderam a linguagem de sinais com tanto entusiasmo como se fosse o jogo mais maravilhoso do mundo. Carmela, por sua vez, descobriu que podia ouvir a música de outra forma, pelas vibrações do chão, pelos movimentos do corpo das pessoas que tocavam, pelas expressões de seus rostos. Em uma tarde de quinta-feira, quando Alexandre voltou mais cedo do escritório, encontrou na sala uma cena que o emocionou profundamente. Carmela estava sentada ao piano com Sofia, mas em vez de tocar, ela colocou as mãos no instrumento e sentiu suas vibrações. Sofia tocava uma melodia simples e Carmela se movia no ritmo que não ouvia, mas que sentia com o corpo todo. "Está vendo, Dona Carmela?", dizia Sofia, sem esquecer de olhá-la diretamente no rosto. "A música está em todo lugar. No piano, no chão, até no ar." Carmela assentiu e escreveu em um bilhete ao lado: "Me ensine todas as músicas que você gosta. Quero conhecê-las de cor." Léo correu da cozinha, segurando um grande pedaço de papel. "Dona Carmela, veja o que eu fiz com o papai." No papelão, ele desenhou um esquema da casa com setas coloridas, mostrando onde cada membro da família deveria estar em determinados horários do dia. Havia também espaços para o tempo juntos, cafés da manhã, jantares, leitura de histórias à noite. Carmela olhou para o desenho, depois para Alexandre. "Essa é sua ideia?"
escreveu ela no bilhete. Nossa, respondeu ele também escrevendo. Queremos que você saiba que faz parte de cada dia, de cada momento. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. À noite, quando as crianças já dormiam, Alexandre encontrou Carmela no jardim de inverno, onde ela escrevia algo em um caderno grosso. O que é isso? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Ela virou o caderno em sua direção. Eram partituras, cuidadosamente desenhadas, com descrições de vibrações, ritmo, emoções. Quero registrar todas as músicas que cantamos juntos, escreveu ela. Na margem, para não esquecer como elas soavam quando eu ainda as ouvia, Alexandre pegou um lápis e acrescentou: e se, em vez de registrar o passado, criarmos novas músicas, músicas que sentiremos juntos? Carmela olhou para ele com surpresa. Como? Ainda não sei, mas encontraremos um jeito. No dia seguinte, Alexandre voltou do trabalho com um pequeno pacote. Dentro havia um dispositivo que parecia uma pequena almofada conectada a um amplificador. O que é isso? Escreveu Carmela. Um transdutor vibratório, explicou ele no bilhete. Conectamos a qualquer fonte de som e ele transforma a música em vibrações. Pensei que talvez... Ele não conseguiu terminar, pois Sofia já estava conectando o dispositivo ao seu CD player. Carmela colocou as mãos na almofada e Sofia ligou a gravação de Chopin. O efeito foi mágico. Carmela fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, uma expressão apareceu em seu rosto como se ela estivesse realmente ouvindo música. Lágrimas escorriam por suas bochechas, mas ela ria ao mesmo tempo. Isso é inacreditável, escreveu ela com a mão trêmula. Sinto cada nota. É como se a música tocasse minha alma por outro caminho. Léo pulava de alegria. Isso quer dizer que podemos ouvir música juntos de novo? Sim, escreveu Carmela em letras grandes. Podemos. Naquela noite, eles fizeram um concerto espontâneo na sala. Sofia tocava piano. Léo, seus tambores feitos em casa. Alexandre tentava tocar um violão que ele havia comprado e nunca usara. E Carmela mantinha as mãos na almofada vibratória e ouvia a música deles com o corpo todo. Em certo momento, Alexandre notou que Carmela movia os lábios. Ele se aproximou e percebeu que ela cantava, baixinho, incerta, mas cantava a melodia que sentia pelas vibrações. Ele escreveu rapidamente em um bilhete: "Você está cantando." Carmela parou e tocou sua garganta com surpresa. "Não ouço minha própria voz", escreveu ela, "mas lembro como deveria soar." "Sua voz é linda", escreveu Alexandre. "Como sempre." Sofia parou de tocar e correu até Carmela. "Dona Carmela, a senhora pode nos ensinar a cantar como a senhora? Sem ouvir, mas com o coração?" Carmela abraçou a menina e assentiu. "Este será nosso novo desafio", escreveu ela. "Aprenderemos a cantar com a voz do coração." Nos dias seguintes, a casa foi preenchida com um novo tipo de música. Era uma combinação de sons, vibrações, gestos e emoções puras. Carmela ensinou às crianças que se pode cantar não apenas com a voz, mas com o corpo todo, que mais importante do que um som perfeito é a transmissão de sentimentos. Alexandre observava essas lições com admiração. Sua esposa Helena amava música clássica, perfeita, refinada. Carmela criava algo completamente diferente, música imperfeita, mas autêntica, música que não precisava de audição para tocar o coração. Certa noite, enquanto praticavam a nova canção dos corações, como Sofia a chamava, Alexandre escreveu a Carmela um bilhete curto. "Eu amo este novo nós." Carmela leu e respondeu: "Eu também. Pela primeira vez na vida não me arrependo de quem sou." "E quem você é?" escreveu ele. Carmela sorriu e escreveu uma resposta que mudaria tudo. "Sou a mulher que aprendeu que o amor tem mais de 5 sentidos."
E estou pronta para ser sua esposa, se você ainda quiser uma mulher surda como sua parceira de vida. Alexandre olhou para ela com descrença, depois para o cartão, depois novamente para ela. Levantou-se, foi até a cômoda e tirou de uma gaveta uma pequena caixa de veludo que havia comprado 1 mês atrás, mas não teve coragem de entregar. Ajoelhou-se diante dela, abriu a caixa e escreveu no cartão: Carmela Vieira, você se casa comigo, independentemente de você recuperar a audição? Um silêncio pairou no quarto, mas não um vazio. Um silêncio cheio de amor, esperança e promessas de um futuro que seria obra deles juntos. Carmela olhou para o anel de diamante que brilhava à luz da lâmpada, depois para Alexandre ajoelhado à sua frente e, em seguida, levantou os olhos para as escadas onde Sofia e Léo estavam. As crianças aparentemente não conseguiam dormir e observavam toda a cena com admiração estampada em seus rostos. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela escrevia a resposta no bilhete com a mão trêmula. Sim, 1000 vezes sim. Sofia e Léo desceram as escadas com gritos de alegria que Carmela não podia ouvir, mas cuja energia sentia em cada célula do corpo. Alexandre colocou o anel em seu dedo e a beijou demorada e ternamente, enquanto as crianças dançavam ao redor deles em alegria espontânea. Isso significa que seremos uma família de verdade? Perguntou Sofia, olhando para Carmela. Carmela assentiu e escreveu no bilhete: já éramos uma família de verdade há muito tempo. Agora, só teremos um papel que confirma isso. Léo pulou e escreveu com sua caligrafia infantil no mesmo bilhete: posso chamar a senhora de mamãe? Carmela não conseguiu conter as lágrimas. Escreveu a resposta em letras grandes: seria a maior honra para mim. As semanas seguintes foram cheias de preparativos para o casamento, mas não um casamento como qualquer um esperaria. Em vez de uma grande celebração, Alexandre e Carmela planejaram uma cerimônia íntima no jardim da casa, com a presença de amigos próximos e alguns colegas de trabalho. Sofia assumiu a organização da decoração, criando arranjos com flores silvestres e fitas coloridas. Léo, com a ajuda de Alexandre, construiu um pequeno pavilhão de galhos e tecidos, onde a cerimônia seria realizada. Carmela costurou seu próprio vestido branco simples e, à noite, planejava uma música especial para a ocasião. Peças que todos pudessem ouvir através de vibrações e movimentos. Mas a parte mais bonita dos preparativos era o que acontecia na casa diariamente. Alexandre e Carmela aprendiam a ser um casal não apenas nos momentos de carinho, mas também no cotidiano. Ela o ajudava a entender que o controle sobre tudo é uma ilusão e ele a ajudava a acreditar que ela merecia um amor incondicional. Em uma noite de junho, quando as crianças dormiam, eles sentaram-se no jardim de inverno e planejaram os votos de casamento. Carmela escreveu sua versão no bilhete: Alexandre, eu juro que vou te amar mais alto que o meu próprio medo. Prometo que ensinarei aos nossos filhos que a verdadeira força reside na aceitação de quem somos e não em fingir que somos perfeitos. Juro que serei sua esposa no silêncio e na alegria, na saúde e na doença, e que mostrarei a você diariamente que o amor tem 1000 maneiras de se expressar sem palavras. Alexandre leu e escreveu sua resposta: Carmela, juro que serei sua voz quando o mundo esquecer de ouvir. Prometo que aprenderei a falar a linguagem do seu coração e que serei o guardião da sua paz. Juro que confiarei em você quando minhas necessidades de controle lutarem contra a realidade. E prometo que todos os dias te mostrarei que você é exatamente a mulher de quem eu precisava, mesmo quando eu mesmo não sabia. Na noite anterior ao casamento, Carmela estava sentada em seu quarto com Sofia, que a ajudava a pentear os cabelos. Era um desses momentos, tranquilos e íntimos, cujo valor não pode ser descrito em palavras.
Sofia escreveu no bilhete: Dona Carmela, a senhora às vezes se arrepende de não poder ouvir? Carmela pensou muito na resposta. Às vezes, escreveu ela honestamente. Mas descobri que quando você perde uma forma de perceber o mundo, outros sentidos ficam mais fortes. Vejo mais, sinto mais, entendo mais. E, acima de tudo, aprendi a ouvir com o coração. Isso dói? A pergunta de Sofia era cheia de carinho infantil. Não, respondeu Carmela. O amor nunca dói. Às vezes é difícil, às vezes exige coragem. Mas nunca dói, dói apenas a falta de amor. Sofia a abraçou forte. Que bom que o papai te encontrou. E eu fico feliz que vocês todos me encontraram, respondeu Carmela. O dia do casamento estava ensolarado e quente. Os convidados, principalmente amigos de Alexandre, alguns conhecidos de Carmela do Rio de Janeiro e Dona Lúcia, que chorava de felicidade desde a manhã, reuniram-se no jardim decorado pelas crianças. Carmela estava linda em seu vestido branco simples, com um buquê de flores silvestres. Alexandre, em um terno azul marinho, não conseguia tirar os olhos dela. Mas as pessoas mais maravilhosas naquele casamento eram Sofia e Léo, que levavam a sério seu papel de padrinhos e ajudantes. O padre, que concordou com a cerimônia incomum, falou devagar e claramente, olhando para Carmela, para que ela pudesse ler os movimentos de seus lábios. Quando chegou a hora dos votos, Alexandre e Carmela os disseram em voz alta, mas também os escreveram simultaneamente no ar, com gestos que haviam aprendido especialmente para a ocasião. O mais bonito foi o momento em que Sofia e Léo apresentaram seu próprio voto para a nova família. Léo escreveu em um grande cartão: prometemos ser os melhores filhos para os melhores pais. E Sofia acrescentou: e prometemos que nossos corações sempre cantarão juntos. Quando o padre os declarou marido e mulher, Alexandre beijou Carmela e as crianças jogaram confetes feitos de papel colorido no ar. Os convidados aplaudiram, mas o mais alto aplauso foi da música. Uma composição especialmente preparada que tocava nos alto-falantes e, ao mesmo tempo, nos dispositivos vibratórios, permitindo que todos a sentissem. Não houve primeira dança. Em vez disso, toda a família formou um círculo e executou uma dança que eles mesmos compuseram, cheia de gestos, sorrisos e pura alegria. Quando os convidados já haviam ido para casa à noite, os 4 novos Albuquerque sentaram-se no jardim e escreveram em um grande cartão uma lista de sonhos da família. Viagem para a Itália, escreveu Alexandre. Aprender a nadar, acrescentou Sofia. Uma casa na árvore, Léo completou. Concertos juntos em nossa sala, escreveu Carmela. Adotar um gato. Todos escreveram ao mesmo tempo e então caíram na risada. Naquela noite, já como marido e mulher, Alexandre e Carmela se seguravam as mãos na escuridão. Ele escreveu com o dedo na palma da mão dela: eu te amo, senhora Albuquerque. E ela respondeu na palma da mão dele: e eu te amo, senhor Albuquerque, para sempre. Lá fora, os grilos cantavam, mas em sua casa silenciosa, algo muito mais bonito cantava. 4 corações que haviam aprendido a bater em um só ritmo. Novembro trouxe as primeiras chuvas e algo que ninguém esperava. Carmela acordou uma manhã com uma sensação estranha nos ouvidos. Não dor, mas um zumbido inquietante que não sentia há meses. Ela sentou-se na cama ao lado de Alexandre, que ainda dormia, e tocou o ouvido, tentando entender o que estava acontecendo. Nesse momento, um grito abafado de Sofia veio do quarto das crianças. Carmela automaticamente saltou da cama e correu para a filha, e só no corredor percebeu que ela tinha ouvido aquele grito, fracamente, como através de uma espessa camada de algodão, mas ela ouviu. Ela parou no meio do corredor, cambaleando. Era impossível. Depois de 6 meses de silêncio total, a audição não podia voltar assim tão simplesmente. Mas quando Sofia a chamou novamente, não havia dúvida.
Ela ouvia a voz de sua filha. Ela entrou correndo no quarto das crianças, onde Sofia estava sentada na cama com um passarinho morto nas mãos. Um pequeno pardalzinho que provavelmente havia batido na janela. "Mamãe Carmela, ele não está respirando", chorava Sofia. Carmela ouviu aquelas palavras. Ouviu o choro de sua filha. Ouviu a palavra mamãe, que Sofia pronunciou em relação a ela pela primeira vez desde o casamento. Lágrimas escorreram por suas bochechas, mas ela tentou se concentrar na criança. "Meu amor", disse ela suavemente, incerta, como se estivesse testando sua própria voz. "Ele não está mais sofrendo. Às vezes, os passarinhos..." Ela parou, porque ouviu suas próprias palavras. Pela primeira vez em meses, ela ouvia sua própria voz, rouca após o longo silêncio, mas verdadeira. Sofia levantou os olhos com descrença. "Mamãe Carmela, a senhora está me ouvindo?" "Estou te ouvindo, meu anjo", sussurrou Carmela, e sua voz falhou na última palavra. Léo acordou com o choro da irmã e, quando viu o passarinho morto, também começou a chorar. Mas quando ouviu a voz de Carmela, uma voz real e audível, ele paralisou com os olhos bem abertos. "Mamãe Carmela está falando de verdade?" perguntou ele em um sussurro. Carmela se agachou e abraçou as duas. "Crianças, eu ouço vocês", sussurrava ela, beijando suas cabeças. "Eu ouço meus filhos." Alexandre entrou correndo no quarto, acordado pelo barulho. "O que aconteceu? Por quê?" Ele parou quando viu Carmela abraçando as crianças chorosas, e ela levantou os olhos para ele com o rosto molhado de lágrimas. "Alexandre", disse ela em voz alta claramente, "eu te ouço." Por um longo momento ele ficou petrificado, sem conseguir acreditar no que ouvia. "Carmela", sussurrou ele, "isso é possível?" "Não sei como, não sei porquê", respondeu ela, e sua voz ficava cada vez mais firme. "Mas eu ouço todos vocês." Alexandre aproximou-se dela devagar, como se tivesse medo de que um movimento rápido pudesse quebrar aquele milagre. "Diga mais alguma coisa", pediu ele em voz baixa. "Eu te amo", disse Carmela, olhando-o diretamente nos olhos. "Eu te amo, Alexandre Albuquerque, e ouço cada palavra que você me diz." Naquele dia, eles não foram para a escola, nem para o trabalho. Ficaram em casa, explorando a audição de Carmela, que retornava como um tesouro inestimável. Ela ouvia de forma imperfeita. Alguns sons eram abafados, outros muito altos, mas ela ouvia. Ouviu as risadas das crianças, ouviu suas conversas, ouviu a música do rádio. Quando Sofia tocou no piano a canção de ninar que Carmela a havia ensinado meses antes, as duas choraram de felicidade. Carmela ouvia cada nota, cada erro, cada emoção colocada naquela melodia simples. "Essa é a música mais linda que já ouvi na vida", disse ela, abraçando a filha. À noite, quando as crianças já dormiam, Alexandre e Carmela sentaram-se no jardim de inverno e simplesmente conversaram. Apenas conversaram, sobre tudo e sobre nada, sobre planos para o amanhã e sobre memórias de um passado distante. Carmela não conseguia parar de ouvir a voz dele, e ele não conseguia parar de falar, querendo compensar todas as palavras que ela não podia ouvir nos últimos meses. "Isso é permanente?" perguntou ele finalmente. "Não sei", admitiu ela sinceramente. "O médico disse que às vezes a audição volta gradualmente, mas também pode desaparecer novamente. Não há garantia." "E você tem medo?" Carmela ponderou longamente sobre a resposta. "Não", disse ela finalmente. "Já não tenho medo. Aprendemos a amar no silêncio. Se tivermos que voltar a ele, nós daremos um jeito. Mas se eu posso ouvir, quero aproveitar cada momento." No dia seguinte, eles foram todos juntos ao médico no Rio de Janeiro. Os exames confirmaram o que esperavam. A audição havia retornado parcialmente, mas seu estado era instável.
Isso poderia significar um retorno gradual da audição completa ou períodos de piora e melhora. É imprevisível, explicou o Dr. Ferreira. Mas o fato de a audição ter voltado depois de tanto tempo já é um milagre médico em si. Na viagem de volta, Sofia perguntou do banco de trás: Mamãe Carmela, se a senhora parasse de ouvir de novo, a senhora ficaria triste. Carmela virou-se para a filha. Não, meu amor, porque agora eu sei que as coisas mais importantes são ouvidas com o coração. E ninguém pode tirar isso de mim. À noite, quando já estavam em casa, Alexandre encontrou Carmela na sala, ao piano. Ela tocava uma melodia simples, a mesma canção de ninar que cantava para as crianças antes da cirurgia. Você se lembra dela? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. De cada nota, respondeu ela. Mas agora soa diferente. Melhor, porque eu a ouço como mãe, como esposa, como uma mulher que passou pelo silêncio e voltou para o som. Ela começou a cantar as palavras, e sua voz, embora um tanto rouca depois de meses sem uso, era linda. Alexandre se juntou a ela, cantando desafinado como sempre, mas com todo o coração. Do andar de cima, vieram as vozes de Sofia e Léo, que desceram em seus pijaminhas, atraídos pela música. Sem uma palavra, eles se juntaram aos pais, formando um coro familiar não profissional, mas transbordando de amor. Esta é a nossa vida real, pensou Carmela olhando para sua família. Não é perfeita nem sempre previsível, mas é nossa, e é linda em sua imperfeição. Quando a música terminou, todos ficaram em silêncio, mas já não era um silêncio de vazio, era um silêncio de plenitude, o silêncio de uma família que aprendeu que o amor é mais forte que todas as limitações e que a felicidade pode ser encontrada mesmo nos momentos mais difíceis. Eu amo todos vocês, disse Carmela baixinho, mas todos a ouviram. Nós também te amamos, mamãe, responderam as crianças ao mesmo tempo. E naquele momento, Carmela soube que, independentemente do que o futuro trouxesse, eles se dariam bem, porque o amor realmente tem mais de 5 sentidos. Um ano depois, em uma manhã de dezembro semelhante àquela que mudara suas vidas para sempre, Alexandre acordou com uma sensação de paz que não conhecia desde a infância. Pela janela do quarto, entrava a luz suave do sol de inverno, e debaixo vinham os conhecidos sons da agitação matinal. Carmela estava no fogão, preparando o café da manhã e cantarolando baixinho. Sua audição havia se estabilizado nos últimos meses. Não, era perfeita. Às vezes, ela precisava pedir para repetir. Em lugares barulhentos, ainda tinha dificuldades. Mas ela ouvia o que era mais importante. Ouviu as vozes da família. Sofia, agora com 8 anos, entrou correndo na cozinha, com os cabelos despenteados do sono, segurando um gatinho minúsculo que haviam adotado um mês antes. Mamãe, o Beethoven dormiu na minha cama de novo, disse ela com uma irritação fingida, mas acariciava o gato com carinho. Carmela sorriu. Mamãe, essa palavra ainda fazia seu coração dar saltos. Ou talvez você tenha dormido na cama dele, brincou ela, beijando a cabeça da filha. Léo entrou na cozinha carregando uma mochila quase maior que ele. Mamãe, hoje depois da escola a gente pode ensaiar nossa música para o concerto de Natal? Claro, meu anjo, mas primeiro café da manhã. Alexandre observava a cena da soleira da cozinha, ainda sem conseguir acreditar que aquela era sua vida. Um ano atrás, ele era um pai solteiro de 2 filhos presos em seu próprio silêncio. Hoje, ele era marido de uma mulher que o ensinara que o amor pode curar feridas, e pai de filhos que cantavam todos os dias. Bom dia, família, disse ele, abraçando Carmela por trás. Bom dia, marido, respondeu ela, virando-se em seus braços e beijando-o para cumprimentá-lo. Durante o café,
Sofia contava sobre a apresentação de Natal em que interpretaria Maria, e Léo sobre como seus amigos da classe queriam aprender linguagem de sinais porque viram como ele conversava com a mãe por um código secreto de mãos. E talvez eu pudesse ir à escola de vocês e contar às crianças como se pode ouvir música não apenas com os ouvidos? Sugeriu Carmela. De verdade? Sofia pulou de alegria. Seria maravilhoso. Após o café, quando as crianças foram para a escola, Alexandre e Carmela ficaram sozinhos. Sentaram-se na sala, onde agora estava o piano de Helena, ao lado do novo piano digital com sistema vibratório, que compraram para o primeiro aniversário de casamento. Tenho algo a dizer para você, disse Alexandre, pegando as mãos dela nas suas. Carmela olhou para ele com uma leve inquietação. Algo ruim? Pelo contrário, sorriu ele. Recebi uma proposta para dirigir a filial da empresa em Viena. É uma grande oportunidade, mas significa nos mudarmos por alguns anos. Carmela ficou em silêncio por um momento, processando a informação. E o que você quer? Quero que tomemos essa decisão juntos, como família. Isso significa que você está pedindo a opinião de uma mulher que, um ano atrás, era apenas sua empregada? Estou pedindo a opinião da mulher que é a sabedoria desta casa, o coração desta família e o amor da minha vida. Carmela sorriu e o beijou delicadamente. Nesse caso, acho que deveríamos conversar sobre isso com as crianças. É a casa delas também, a vida delas. À noite, quando as crianças voltaram da escola, todos se sentaram juntos na sala. Alexandre contou sobre a proposta de Viena e Sofia e Léo ouviram com uma seriedade que ele não esperava de crianças de 8 anos. Lá também pode ter gato? Perguntou Léo finalmente. Sim, riu Alexandre. Pode. E eu vou poder tocar piano na casa nova? Acrescentou Sofia. Você poderá tocar em 3 pianos, se quiser. Sofia e Léo se entreolharam, depois olharam para os pais. E a gente ainda vai ser família? Perguntou Sofia com a franqueza infantil. Para sempre, assegurou Carmela. Não importa onde moramos, casa não é um lugar, são as pessoas que amamos. Então podemos ir, decidiu Léo. Mas com uma condição. Qual? Perguntou Alexandre surpreso. Que a gente possa voltar para São Paulo nas férias, porque o Beethoven pode sentir falta dos ratinhos brasileiros. Todos caíram na risada, e Carmela pensou em como aquelas crianças haviam mudado tanto. De pequenos assustados e fechados em si mesmos, tornaram-se personalidades confiantes e cheias de vida, capazes de tomar decisões difíceis com humor e sabedoria. Naquela noite, depois que as crianças já dormiam, Alexandre e Carmela sentaram-se no jardim de inverno, planejando o futuro. Viena significava novos desafios, mas também novas oportunidades. Às vezes penso no que teria acontecido se eu não tivesse ouvido as crianças cantando naquela manhã, disse Carmela baixinho. E às vezes penso no que teria acontecido se eu não tivesse voltado mais cedo de Berlim, respondeu Alexandre. Você acha que foi um acaso? Não, respondeu ele sem hesitar. Acho que Helena de alguma forma direcionou tudo isso, que ela nos enviou você no momento em que mais precisávamos. Carmela olhou para a fotografia de Helena, que ainda estava na lareira, não como um santuário do passado, mas como parte da história da família. Acho que ela ficaria feliz com o que nos tornamos. Eu sei que ela ficaria feliz, porque os filhos dela cantam de novo. Naquela noite, Carmela sonhou que estava em um grande salão de concertos e no palco tocavam Sofia e Léo, já adultos, já artistas. Na primeira fila, sentavam-se ela e Alexandre, velhos e grisalhos, de mãos dadas. E em algum lugar ao fundo, mal visível, estava uma jovem, de cabelos claros, que aplaudia e sorria entre lágrimas. Pela manhã,
ela acordou com a sensação de ter recebido uma bênção para o futuro. A mudança para Viena aconteceu na primavera. A nova casa era maior, mais iluminada, com um enorme jardim onde Beethoven podia caçar ratinhos austríacos. Sofia e Léo se adaptaram rapidamente e seu alemão melhorava a cada dia. Carmela começou a colaborar com uma escola de música local, onde dava aulas de musicoterapia para crianças com diversas deficiências. Sua história, a mulher que aprendeu a ouvir com o coração, tornou-se uma lenda no ambiente dos terapeutas. Alexandre prosperava em sua nova função, mas o mais importante era que ele mantinha o equilíbrio entre trabalho e vida familiar. Ele aprendera que o verdadeiro sucesso não era dinheiro ou prestígio, mas o riso das crianças em uma manhã de domingo. Certa noite, um ano após a mudança, todos estavam sentados na varanda da nova casa, observando o pôr do sol sobre os Alpes. Sofia tocava violão, Léo cantava, Alexandre tentava acompanhar e Carmela os regia como uma maestrina de orquestra. "Sabem de uma coisa?", disse Sofia, interrompendo a música. "Acho que somos a melhor família do mundo." "Por quê?", perguntou Léo. "Porque passamos por tudo juntos, pela tristeza, pelo silêncio, pelo medo, e ainda nos amamos." Carmela olhou para Alexandre e ele olhou para ela. Em seus olhos havia lágrimas, mas também um sorriso. "Sim", disse ele suavemente, "somos a melhor família do mundo. Não porque somos perfeitos, mas porque aprendemos a ser verdadeiros." Naquela noite, depois que todos já dormiam, Carmela saiu para a varanda e olhou para as estrelas sobre os picos alpinos. Pensou na mulher de 2 anos atrás, que se sentia inútil e sem esperança para o futuro. Pensou em Alexandre, que era prisioneiro de seu próprio medo e controle. Em Sofia e Léo, cujas vozes se calaram após a perda da mãe. E agora, todos cantavam. Todos os dias, em todos os lugares, de 1000 maneiras diferentes. "Obrigada", sussurrou ela para as estrelas, sem saber exatamente a quem agradecia. Ao destino, a Deus, ou talvez ao espírito da mulher que nunca conheceu, mas que lhe dera o maior presente da vida, uma família. De dentro da casa, um suave murmúrio a atingiu. Era Alexandre que havia levantado e a procurava. Em um instante, ela sentiu as mãos dele em seus ombros. "O que você está fazendo?", perguntou ele suavemente. "Ouvindo", respondeu ela. "Ouvindo nossa vida." Ficaram ali em silêncio, abraçados sob as estrelas, ouvindo os sons da casa onde seus filhos dormiam. E Carmela sabia que era aquilo, a música mais linda que já ouvira, a música do amor, que não precisa de palavras para ser perfeita. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Assine o canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que achou dela. Até o próximo vídeo.